Circuito elétrico, tá? A gente vai começar por elementos do circuito elétrico simples. Bom, o que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico é um conjunto de aparelhos ligados eletricamente de forma, obviamente, apropriada, né? Ele é constituído de pelo menos um gerador e um receptor. Nós vamos ver e de condutores elétricos. Vamos ver o que é então um gerador, um receptor e assim por diante. Bom, um exemplo de circuito elétrico bem simples é esse que nós estamos mostrando aqui, uma bateria, um interruptor, uma lâmpada e os seus fios, os seus conectores, tá? Gerador é o aparelho que produz energia, que gera energia para que exista corrente elétrica. Sua principal função é fornecer energia para as cargas elétricas. Então, se a gente olhar aqui na nossa figura, o nosso gerador é essa pilha aqui ou bateria. Geradores podem ser químicos, né, as baterias ou as pilhas, ou até mesmo as baterias mais modernas, os dos celulares, né? Ou eles podem ser geradores do tipo mecânicos, né? Que, por exemplo, pode ser alternadores ou usinas eólicas e geradores desse tipo. Receptores são aqueles que gastam energia, transformam energia elétrica em outro tipo de energia. No nosso desenho lá, o receptor seria a lâmpada, tá? Então, a lâmpada seria o nosso receptor. Bom, receptores em geral, né? São elementos do circuito que vão utilizar energia elétrica. Ventiladores, motores, liquidificadores. Resistores são elementos responsáveis por consumir energia elétrica, ou seja, converter energia elétrica em calor, especificamente. O resistor converte energia elétrica em energia da forma tipo térmica, ou seja, esse resistor é um elemento que transforma a energia elétrica em energia térmica. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Muito comum no ferro elétrico, no chuveiro elétrico, no secador de cabelo, nas torradeiras, no babyliss e assim por diante. Dispositivos de manobra são os responsáveis por desligar ou acionar o funcionamento de um circuito elétrico. Então, os dispositivos de manobra, por exemplo, são as chaves, né? Como a gente viu, os interruptores. Tem vários tipos de interruptores, tá? Aqui tem alguns deles. Dispositivos de segurança, esse é o símbolo, tá? Esse aqui, por exemplo, é o fusível. Esse símbolo aqui é porque quando passa a corrente elétrica aqui e ele rompe o circuito, a corrente elétrica é tão grande que ele rompe esse fio e não deixa mais passar corrente elétrica. Por isso que é um dispositivo de segurança. Tem alguns tipos dele também, disjuntores, né? E resistores, fusíveis, né? Disjuntores e assim por diante. Dispositivos de controle, eles medem ou identificam a corrente elétrica ou a diferença de potencial. Por exemplo, o amperímetro, né, que ele mede corrente elétrica, que é esse símbolo de A, e o voltímetro, que mede voltagem entre dois pontos. Aqui eu tenho um multímetro, que faz as duas coisas, mede tanto corrente aqui, quanto voltagem. E mede outras coisas também, resistência elétrica, coisas desse tipo. Chegamos ao fim então da nossa aula de hoje.